Salve, salve, galera! Hoje vamos estudar um monte de coisas, né? Mas como é muito extenso, a gente vai dar uma de Jack o Estripador. Vamos por partes, tá bom? Então a gente vai estudar silogismo, a gente vai estudar lógica, a gente vai estudar inferência, a gente vai estudar deduções. Aí para que serve isso, professor? Cara, pode não servir para nada. Pode não servir para nada, mas quem quiser pensar, quem quiser raciocinar, quem quiser aprender a argumentar, este é o caminho da roça. Vamos lá? Então, inferências é o primeiro conceito que eu acho que é importante a gente definir. Né? Inferir significa deduzir, né? Significa elaborar um raciocínio para a gente conseguir concluir alguma coisa. Geralmente a gente junta uma, duas, três, cinco ideias e aí chega-se a determinada conclusão. Tá? E no que a gente vai ver aqui, a gente vai perceber que tem os nomes que são os nomes específicos, mas eu não queria cansá-los com esses nomes mais específicos. Silogismo, lógica, inferências, deduções. Para a gente, o importante é a gente perceber que estes são tópicos essenciais do raciocínio argumentativo. O objetivo é esse. E a gente vai começar com uma passagem desse livro aqui, do Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, e tem um trechinho aqui do romance, um diálogo entre Sherlock Holmes e Watson. Né? Primeiro fala o Sherlock: você não aplica meus preceitos? Quantas vezes já lhe disse que quando tiver eliminado o impossível, o que fica, por mais improvável que seja, deve ser a verdade? Sabemos que ele não entrou pela porta, nem pela janela, nem pela chaminé. Também sabemos que ele não podia estar escondido no quarto, porque não havia onde se esconder. Logo, por onde ele veio? Pelo buraco do teto, gritei. E aí, o final, certamente, o aval do glorioso Sherlock Holmes. Para nós é importante a gente perceber que o que acontece aqui é que, a partir de um monte de dados, tá certo? Os dados estão aqui, ó. Ele não fez isso, não fez aquilo outro. O Sherlock consegue chegar a uma conclusão. Então ele deduz alguma coisa e ele está ensinando, está orientando o Watson ali que faz o papel de escada pro Sherlock sair bem na fita, tá certo? Então vamos ver o que a gente tem aqui nessa parte do texto. Ó. No começo ele fala que tem de eliminar o que é impossível. Né? O que é impossível? Ó, isso aqui é impossível. Ó. Tá aqui o impossível. Ó. Não entrou pela porta, não entrou pela chaminé, não entrou pela janela. É isso o romance que deu, né, pessoal? Isso aí é a história, a narrativa que deu. Também ele não podia estar escondido no quarto, porque não tinha onde ele se esconder no quarto. Ora, só restou de todas as possibilidades aquela que é a mais improvável. E a mais improvável é a possibilidade que ele tivesse entrado pelo buraco. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é uma série de deduções, uma série de dados que encaminham o raciocínio para uma conclusão. Como a gente percebeu, como há uma série, né, de dados, estas inferências, elas são de informações que vêm encadeadas, né, como elos de uma corrente, né? Sempre que a gente admite como verdadeira uma proposição, uma sentença ou uma frase, né, como está aqui, ó, a gente acaba conseguindo a progressão desse nosso raciocínio. Por quê, professor? Porque ele está ligado com outros raciocínios. Isso é uma arma eficaz demais para quem vai fazer a redação. Por quê, professor? Porque ajuda vocês a pensar, galera. Tá? Vocês têm de aprender a organizar o pensamento de vocês. Vamos para outras inferências aí, tá? Não é, isso é um silogismo, deixa isso de lado, tá? São inferências, são deduções, tá? Esqueçam um pouquinho a nomenclatura. Vamos nos preocupar com esse raciocínio em cadeia que permite que a gente chegue à conclusão a partir da união, a partir da junção de diversas sentenças. Tá aqui, a primeira sentença diz isso aqui, ó.
todas as cidades grandes são perigosas. A segunda sentença diz isso aqui, ó. São Paulo é uma cidade grande. Aí eu coloco aqui um articulador, ó. Logo, São Paulo é uma cidade perigosa. Isso aqui é a conclusão, né? E esta conclusão é uma conclusão que ela vem dessa verdade aqui e dessa verdade aqui. As proposições têm de ser verdadeiras para que se chegue à conclusão de que São Paulo é perigosa. Não é assim que funciona? Ah, então é importante a gente perceber. Como é que faz isso, né? Bom, vamos ver aqui, ó. A princípio, não vamos nos desgastar muito com isso, mas vale dizer que aqui nós estamos falando de todas as cidades. Ó. Aqui nós estamos falando de uma cidade em particular. Aí, quando a gente está falando dessa cidade em particular, a gente está dizendo que essa cidade em particular, ela é dotada de um atributo das cidades grandes. E como ela é dotada do atributo da cidade grande, o atributo da cidade grande é ser perigosa. Então, na verdade, a gente chega a essa conclusão por um raciocínio que é um raciocínio que vai do geral, depois ele evolui para o particular e esse jogo permite-me chegar a uma conclusão particular sobre São Paulo. A partir do quê? A partir de uma generalidade. Tá certo? Puta, isso é muito legal aprender, gente. É muito show aprender. E para vocês terem uma ideia, a gente faz inferência 24 horas por dia quando a gente está conversando, quando a gente está falando. Quer ver? Aqui tem um outro exemplo, só que esse exemplo aqui é um exemplo que a gente extrai desta frase aqui, ó. Como os otimistas têm maior probabilidade de sucesso que os pessimistas, devemos ser otimistas. Então notem que a gente tem aqui uma frase organizada, ela não está como estava aquele raciocínio colocado lá em 3 sentenças, o raciocínio anterior. Mas, ainda assim, ela tem implicitamente, né? Tá ali meio tudo escondidinho, não tá dito, mas tá colocado, tá posto, ainda que não esteja dito. Ah, por quê? Porque é um pressuposto. Eu suponho que isso ali eu nem preciso escrever para ti, porque isso ali tu já vai deduzir automaticamente. É isso aqui. Os otimistas têm mais chances de sucesso. Ó. Os otimistas têm mais chances de sucesso. De acordo com a oração que a gente leu, com a sentença que a gente leu, essa frase é verdadeira. Os pessimistas têm menos chances de sucesso. Essa também é uma oração verdadeira, também é uma sentença verdadeira, né? De acordo com aquele raciocínio ali de cima, com esse aqui, de acordo com esse raciocínio, os pessimistas têm menos chances de sucesso. Nós desejamos ter sucesso é um pressuposto, é algo que a gente supõe que todas as pessoas queiram ter sucesso, ainda que algumas desejem fracasso. Né? Tá? E a conclusão a que se chega é essa daqui. Se formos otimistas, teremos mais chances de sucesso. Tá certo? Então é interessante a gente perceber que às vezes a oração, a sentença, esse raciocínio, que é o raciocínio da inferência, ele não vem completo. Quer ver um outro exemplo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Inferências a partir de hipóteses. Né? Hipóteses, eu e vocês sabemos, aquele pensamento assim, se acontecer isso, acontece aquilo, se acontecer aquilo, acontece outra consequência, se acontecer essa consequência, com toda certeza vai ocorrer uma outra consequência. Esse pensamento por meio de hipóteses, ele também é muito importante, ele também é muito interessante para usar na hora de a gente exercitar essa nossa capacidade dedutiva por meio das inferências. E está aqui um exemplo. Ó. Se estudar outras culturas, você compreenderá a diversidade dos costumes humanos.
Tá? Então, se é uma hipótese, né? Estudar outras culturas, você compreenderá a diversidade dos costumes humanos. Se compreender a diversidade dos costumes humanos, questionará seus próprios costumes. Olha só que legal, então, aprender a cultura dos outros faz com que a gente acabe sendo mais crítico também quanto à nossa própria cultura. A gente começa a perceber e começa até a relativizar que não tem uma cultura completamente, absolutamente certa, né? Todas as culturas, elas têm seus erros e seus acertos. E o que a gente tem aqui na terceira frase, que é uma frase conectada com as duas frases anteriores, com as duas sentenças anteriores, com as duas proposições anteriores, a gente tem um portanto, que é um articulador de final, como aquele logo também é um articulador de conclusão. Portanto, se estudar outras culturas, ó, aqui, ó, a primeira parte da nossa hipótese, da nossa inferência, se estudar outras culturas, você questionará os seus próprios costumes. Onde que está isso aqui? Isso aqui está no final da segunda proposição. Então, o começo da primeira proposição e o final da segunda proposição se juntam para dar uma conclusão para esse raciocínio fundado sobre esse tipo de raciocínio lógico, tá certo? Vamos para mais um exemplo? Irmão, aqui é um diálogo extraído de um filme, tá? Os dois irmãos estão se despedindo, né? The Book of Fish é um filme irado demais, excepcional. E aí os dois irmãos estão se despedindo, um irmão diz para o outro: irmão, você vai para um lugar desconhecido no exílio, eu estou preocupado com a sua saúde. E o outro irmão responde: eu sei me cuidar, irmão, tudo vai dar certo. E também pessoas curiosas como eu gostam de lugares desconhecidos. Essa daqui dá para fazer um raciocínio dedutivo bem legal que vai aqui para vocês, ó. Olha só. Pessoas curiosas, ó, então é isso aqui que ele falou, tá? Pessoas curiosas como eu gostam de lugares desconhecidos. Pessoas curiosas gostam de lugares novos, ó. Então esse aqui é o mais geral. Né? Mais geral, pessoas curiosas gostam de lugar. Eu sou uma pessoa curiosa. Opa, esse aqui é o mais particular, é um indivíduo pegando o atributo dali, né? Que é o atributo da curiosidade, da primeira premissa, da primeira proposição. Ora, a conclusão é que o particular, essa pessoa, gosta de lugares novos. Tá certo? Então, pô, é bem legal, né? Isso aí. E nota, gente, que lá no diálogo só tem essa partezinha aqui da fala. Vou voltar aqui para vocês se ligarem, ó. Só tem essa partezinha aqui da fala. Tá? E aí a gente consegue reorganizar o pensamento que ele falou para conseguir elaborar o raciocínio lógico. Para mim, eu acho que é uma coisa que falta para vocês quando vocês fazem essas redações aí, por isso até vocês decoram um tipo de modelo e ficam usando aquele modelo ad infinitum até a eternidade, por toda a eternidade, mas eu acho que dá pra gente exigir um pouquinho mais de si mesmo e um pouquinho mais longe, e por isso que eu tô fazendo essas aulas aqui. Tá? Quem quiser assistir, assista. E quem não quiser assistir, tudo bem, né? Como na Bíblia, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos para outro diálogo, e é um diálogo de um comentário cotidiano, tá? Eu elaborei aqui, inventei um diálogo. Vamos ver o que diz esse diálogo. Não existe sabor melhor que o de tainha fresca. Mas a viagem do litoral até São Paulo é muito longa e daí o peixe precisa ser congelado. Ah, diz outro cara, então por isso que os paulistanos não sabem o que é bom, né? Então deduz-se daí que esse último cara tá dizendo, esses paulistanos não sabem, não conhecem o sabor da tainha fresca, não sabem o que é bom. Só quem conhece o sabor da tainha fresca sabe o que é bom, tá? Então, vamos colocar aqui isso separado de forma que a gente consiga organizar esse raciocínio. Ó. O primeiro deles é esse aqui, o sabor de peixe fresco é incomparável.
O segundo é: só quem mora perto do litoral conhece o incomparável sabor do peixe fresco. Ah, por quê, professor? Porque, ó, eu deduzo disso aqui, ó, o sabor do peixe fresco é incomparável. Quem mora perto do litoral conhece o incomparável sabor do peixe fresco. Tá certo? A terceira, quem mora na cidade de São Paulo não mora próximo ao litoral. A conclusão, logo, quem mora na cidade de São Paulo desconhece o sabor do peixe fresco. Tá certo? Então a gente percebe, haveria outras formas, né? Aqui, ó, homens comem peixe, alguns homens comem peixe fresco. Quem mora próximo ao litoral pode comer peixe fresco. Paulistanos não moram próximo ao litoral. Paulistanos não comem peixe fresco. Paulistanos não sabem o que é bom. Teria outras formas de articular, organizar esse raciocínio, mas a princípio fica aqui o meu toque para vocês começarem a refletir bastante sobre este tipo de raciocínio usado na argumentação, a inferência, o raciocínio dedutivo, o raciocínio lógico. E em breve eu vou trazer mais alguns dados aqui para vocês para complementar essa parte primeira que diz respeito aos silogismos, lógica, inferências e deduções. Valeu, galera! Aquele abraço para todos vocês aí, até a próxima!